Boa noite a todos. Iniciando mais um estudo do projeto Vida Consciente. Faz tempo que a gente não aborda aqui os conceitos por trás deste estudo. Então, para os que estão chegando novos aí, hoje vou dar uma abordagem geral na nossa proposta de estudo, de atendimento, do nosso entendimento da vida. Então, iniciamos o estudo dessa noite, rogando amparo à espiritualidade maior, que sempre nos ampara, que possamos ter uma noite agradável e produtiva de estudos. Então, esse projeto nasceu da necessidade de trazer com que o consulente, trazer com que a pessoa que busque o auxílio de um atendimento espiritual, de um atendimento psíquico, que ela entenda por que ela está vivendo aquilo, porque está passando por aquilo, entenda as causas disso que está acontecendo. Até agora a gente teve muitas pessoas trabalhando nessa cura, mas as pessoas não abriam o jogo, era tudo muito fechado, hermético. Então agora está na hora do povo saber disso, do povo entender o que está fazendo aqui, quais as implicações de tudo que faz, quais as causas, as consequências. Então o objetivo não é mais tornar as pessoas dependentes da gente, sim o objetivo é que cada pessoa consiga assumir o controle da sua vida. Então, a proposta do CEPA é esclarecer consciências. E o projeto Vida Consciente traz essa ideia também, essa ideia básica de esclarecer consciências, porque as pessoas entendam as regras da vida, esse jogo chamado vida. Então, entender o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está passando por tudo isso, o que fazer para mudar o que pode ser mudado, o que fazer com o que não pode ser mudado, entendendo por que não pode ser mudado. Então a vida fica mais leve da gente levar quando a gente entende que a gente não está à deriva, que existe uma força maior regendo este nosso aprendizado, que nós estamos numa grande escola planetária, não estamos aqui ao acaso, não somos regidos pelo caos, que aparentemente parece ser um caos, mas na realidade é um caos organizado, regido por uma força maior ainda. Então, quando a gente conhece as leis que nos regem, quando a gente entende as regras do jogo, eu gosto de usar a analogia do truco, né? Quem está observando, não sabe jogar truco e está observando um grupo jogar, dificilmente vai entender as regras, porque as regras são dinâmicas, elas mudam a cada rodada. Então, se você não ler as regras, você dificilmente vai entender o que está acontecendo e vai conseguir jogar. Então, a nossa proposta também é que a gente entenda as regras da vida e saiba como levar melhor essa existência aqui. Então, existem muitas mudanças necessárias na nossa conduta. A gente mesmo sabe disso. Todo final de ano a gente faz promessas para mudar velhos hábitos, vícios, comportamentos, mas a gente não tem força para mudar, acaba não encontrando energia suficiente para mudar. Então, quando a gente entende o porquê daquilo, as consequências daquilo, a razão está do nosso lado e a gente tem mais força para implementar essa mudança. E o terceiro ponto aqui são as orientações dessas influências psíquicas e espirituais. Então, isso já é mais por conta do atendimento que o grupo lá do CEPA vai fazer para a pessoa. Então, quando um desses hábitos ou vícios aqui é mais forte do que eu mesmo sabendo que devo mudar, tendo consciência que isso não é saudável,
tentando de todas as formas mudar, mas isso é mais forte que eu, aí eu busco esse terceiro ponto aqui, que é o atendimento, a orientação a essas influências que estão além da nossa capacidade individual de, de mudança, digamos assim, essa parte que faz parte do nosso inconsciente nos influencia, a gente querendo ou não. Então, esse atendimento espiritual ou psíquico trabalha nessa parte psíquica do nosso inconsciente. E a partir daí, essa força psíquica ou inconsciente é bem menor ou deixa de existir. Aí é por nossa conta a mudança, ou seja, não há milagres. Nós, cada um de nós deve fazer, cada qual a sua reforma íntima, a sua mudança. Esse atendimento auxilia nessa mudança, para que a gente tenha condições de colocar em prática. Então, se eu entendo que a lei de causa e efeito é uma lei universal, que ela está ligada ao mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, que tudo que eu fizer para o próximo, pela lei de causa e efeito, em algum momento lá na frente eu vou receber de volta, então eu sei que eu sou o maior beneficiado de amar ao próximo como a mim mesmo. E vou ter mais força para colocar em prática esse mandamento. Porque agora eu entendo que sou beneficiado. Antes era algo bonito, mas eu achava que só o próximo ia sair ganhando, então esse mandamento ficava em segundo plano. A gente muito regido ainda pelas forças egóicas e instintivas, né, de autopreservação, acabava fazendo com que a gente ainda alimentasse o egoísmo, né? Então, quando a gente entende o porquê desse mandamento, aí a gente sabe que não é só algo bonito, não é só algo utópico para daqui a alguns milênios, é algo urgente, necessário para agora e já para aquela época em que ele trouxe o mandamento, né? E não vamos falar aqui só do cristianismo, né? Essa lei universal de causa e efeito está em todas as grandes religiões, né? Na China, no confucionismo, não faças aos outros aquilo que não queres que eles te façam. Está falando, tudo que você fizer vão fazer para ti, é uma lei de causa e efeito. No budismo, de 5 maneiras um verdadeiro líder deve tratar seus amigos e dependentes, com generosidade, cortesia, benevolência, dando o que deles espera receber, porque vai receber o que lhe der, e sendo tão fiel quanto a sua própria palavra, ou seja, tudo que tu fizer para o outro, você vai estar do outro lado e vai receber. No hinduísmo também, uma das mais antigas religiões, né? Não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito causar-te-ia dor. No islamismo, na Arábia, ninguém pode ser um crente até que ame seu irmão como a si mesmo. O sikhismo, na Índia e no Paquistão, julga os outros como a ti mesmo julgas, então participarás do céu. Então, trata o outro como a ti mesmo, porque não tem diferença, nós estamos todos interligados, somos todos um. E aqui, no plano físico, a gente tem essa ideia muito forte de separação. A nossa própria cultura incentiva muito isso, né? Principalmente aqui no Ocidente. É muito colocado em evidência a competição, desde o início, desde a educação. É tão forte isso que o segundo lugar é visto como um perdedor de todas as pessoas de uma determinada de um determinado ramo. Só o primeiro lugar é que é bom. O segundo já é perdedor, gente. Isso é algo doentio, patológico. A maneira como a gente vê a vida e vive a vida e vai alimentando essa sociedade. Então está na hora de um basta, da gente parar com isso. E estamos em vias de transição planetária. Essa pandemia veio para ajudar isso, mesmo que a origem dela seja artificial, criada pelo homem, seja com intenção
de bioterrorismo, não importa a causa, ela conseguiu se manifestar porque é útil para o nosso crescimento nesse momento. Algo necessário para a gente, doloroso, mas necessário. Porque senão, quando a gente ia parar para pensar e fazer algo para mudar, né? Então precisou vir este freio externo para a gente parar e refletir. Muitos ainda não refletiram, mas aqueles que estão em cima do muro ali, que apenas eram levados pela outra metade consumista, materialista, acaba nessa pausa forçada, acaba parando e repensando o que está fazendo da vida. Então é uma maneira de mudar a vibração do nosso planeta. E somos nós somos os responsáveis por essa mudança. Então essa ideia, essa lei de causa e efeito está em todas as grandes religiões. A ideia central é a mesma. Depois o que nós, homens, fizemos com cada uma delas é outra história, né? Mas a ideia veio para ser seguida. A gente acabou tecendo centenas ou milhares de outras particularidades ao redor dessa ideia central para tirar a nossa atenção dela, né? Porque é difícil botar em prática, né? Então a gente quer ser religioso, mas sem seguir a ideia central da religião, né? Isso a gente vê muito em todas as religiões, né? Religiosos brigando entre si, e a ideia principal é amar ao próximo como a si mesmo. Então está tudo errado. A gente fala, mas não bota em prática. Então não adianta falar, você precisa praticar. Falar já é um início, né? Mas que esse falar seja um germe de uma planta que está nascendo, né? E não algo embotado que fica ali paralisado, né? Tem que ser algo construtivo. E também as demais leis, né? As leis do psiquismo, porque a gente vive desse jeito, sente, reage, pensa, né? Por que a gente é desse jeito, entendendo? Porque sentimos dessa forma. Então, entendendo essas leis, a gente sabe como lidar com o que está aí, como evitar novas situações, como lidar com o que não dá para ser mudado. E também a lei de sintonia vibratória é muito importante para o nosso bem-estar físico. A lei diz mais ou menos o seguinte: tudo que você joga para o universo de vibração, você vai atrair situações semelhantes. Ou seja, você está jogando um pedido, olha, eu gosto disso. Então você vai atrair situações semelhantes. Então a pessoa que sempre acorda reclamando da vida vai atrair situações durante o dia para continuar reclamando. A pessoa que começa a mudar, entende essa lei, começa a mudar esse hábito, e levantar de manhã e começar a escolher um motivo para agradecer, ao invés de tantos para reclamar, ela vai começar a atrair situações para continuar a agradecer durante o dia. Lógico, vão vir situações que vão nos desestabilizar, mas eu estou consciente dessa lei e vou fazer um esforço para mudar a minha vibração, para não dar tanta atenção para aquilo, para não sentar, chorar e reclamar apenas, fazer algo para mudar. Então, basicamente, essas 3 leis aqui são as que mais influenciam o nosso dia a dia. Tendo conhecimento delas, a gente pode transformar a nossa vida, pode transformar a nossa vida de um inferno para um céu, aqui mesmo na Terra, sem precisar desencarnar para ir para um céu. Até porque não muda muita coisa desencarnando, né? Só perde uma roupa grosseira que a gente tem. Então ninguém vai para o céu de graça, gente. A gente precisa estar bem aqui para estar bem do outro lado, quando passar para lá. Essa aqui é uma ilustração de um pesquisador japonês, o Masaru Emoto, que sobre a lei de sintonia vibratória, né? Então isso aqui é um exemplo físico. O Masaru Emoto pegou frascos da mesma água pura, e colocou ela em contato com várias vibrações energéticas diferentes. Então colocou um rótulo lá de agradecimento,
E sempre que passava por aquela água, ele fazia um agradecimento, deixava essa água em contato com outras pessoas, mas sempre com a ideia de agradecer. E outra de sabedoria, de compaixão, de ódio, de raiva. Então veja a diferença aqui da estruturação da água, da energia da água com agradecimento e com ódio. Como é que ele conseguiu essa imagem aqui? A água, ao congelar, ela começa a formar cristais de gelo. São microcristais de gelo. E ele fotografou essa cristalização da água ao se congelar. Então vejam que a água aqui exposta à energia de raiva nem formou um cristal, né? Ficou algo sem forma, né? Então veja a importância de mudar esse nosso hábito de reclamar da vida. Nós somos em corpo adulto em torno de 70% de água. Então vejo que a vibração de raiva, de inconformação, de reclamação faz com o nosso corpo. Muitas das nossas doenças poderiam ser evitadas só por esse comportamento. Você fica bombardeando o teu corpo durante uma vida inteira, durante décadas, com reclamação, faz com que ele desenvolva um câncer. Não é que ele desenvolveu o câncer é o quê? As células perdem o seu automatismo de autorreprodução. E aí elas se reproduzem desenfreadamente e começam a gerar esse câncer. Mas por nossa causa, nós bombardeamos o nosso corpo com essas vibrações durante uma vida inteira e depois reclamamos, Deus é injusto, eu fui tão bonzinho com as pessoas, por que me deu um câncer, né? Mas como foi a tua vida mental durante esse tempo, né? Mas Walter, e uma criança que nasce com câncer, não teve tempo disso? Não teve tempo nessa existência, né? Mas e nas outras? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, uma criança aí com câncer no pulmão pode ter sido um tabagista inveterado numa vida anterior. Então, o corpo ficou tão deformado que mesmo o processo de desencarnação, que o corpo físico é um mata-borrão, acaba ficando com a maior parte dessa energia grosseira, acabou deformando e deteriorando toda a estrutura energética do corpo astral, que é o corpo espiritual. E aí, quando vai renascer, formar um novo corpo, ele vai imprimir a vibração do corpo espiritual na formação do novo corpo físico e gera essa deformidade. Mas a causa está nele mesmo, na causa, numa vida anterior, numa falta de cuidado do corpo físico numa vida anterior. Então não existe injustiça, não existe acaso. É lei vibratória de atração, lei de causa e efeito, lei de psiquismo, que influenciam em como a gente vai viver. Entendendo isso, fica mais fácil a gente plantar vidas mais tranquilas. Agora a gente sabe que somos imortais, então vale a pena a gente investir nisso. Se na próxima vida a gente quiser estar um pouco melhor do que nessa, a gente precisa plantar. É uma lei, não tem como fugir dela. É causa e efeito, é plantio e colheita. Essa gravura aqui ilustra o nosso psiquismo. Então, como eu falei antes da criança com câncer de pulmão, né? Então, numa vida anterior, ela estava lá sem cuidar da saúde, né? Apenas pensando em acumular, em curtir a vida, e acabou deteriorando toda a estruturação energética do seu corpo espiritual. E na vida seguinte vem a conta a ser paga, ou seja, não existe nada de graça, ninguém se safa de nada. Então, da justiça terrena, muitos podem se safar e acham que estão em uma vantagem com isso, né? Mal sabem que vão ter que pagar até o último centil, né? E vai ser mais doloroso, né? E se você pagar aqui, ou pelo menos começar a pagar aqui, na vida seguinte aquilo não vai te atrapalhar. Com a dificuldade que na vida seguinte está te atrapalhando, você não sabe o que é aquilo. A causa está no inconsciente. E você não vai para frente e não sabe por quê. Todo mundo te passa a perna e você não sabe por quê. Lá no passado você ficava passando a perna nas pessoas, dando calote nos outros, e agora todo mundo passa o calote em mim, consegue passar
dá o calote em mim e eu fico reclamando porque Deus é injusto, porque Deus está fazendo isso comigo, eu sou honesto, né? E me revolto com a vida, porque não entendo a causa. Quando eu entendo a causa, e entendo que a gente já tem ferramentas para entrar nesse psiquismo nosso e trabalhar essas causas para que isso deixe de nos influenciar hoje, aí fica mais fácil da gente se livrar das dificuldades. Aí eu entendo que o outro conseguir me dar um calote não foi um castigo, foi um chamado de atenção para algo, porque agora eu sou honesto, né? Para algo lá do passado, meu passado, que está precisando ser ressignificado, algo que não cabe mais no, 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 no contexto atual. Então nós já fomos praticamente de tudo no passado, da nobreza, mendicando, vidas de infantilidade, deficiência, vida simples, roubando na religião, é, com discriminação de raça, de etnia, na educação, escravidão, né? Então, estamos em final de curso na Terra. A gente já passou por todas as disciplinas. Então, dificilmente um de nós não tenha uma dessas existências aqui. E aí a gente começa a entender pelas leis da psicologia, o mecanismo da reflexão, tudo que me incomoda no outro está em mim primeiro, porque se não tivesse em mim não me incomodaria. Então só me incomoda se entra em ressonância com algo que eu tenho em mim. Então por isso cuidado com o julgar as pessoas, com o falar das pessoas, ou com desrespeitar as pessoas pelo que estão vivendo, porque você vai estar plantando um mecanismo de aprendizado de você vivenciar aquela situação novamente lá numa outra vida, honesta mesmo. Então eu percebo conscientemente apenas uma pequena parte do meu campo mental, apenas os aprendizados, conhecimentos, memórias e vivências atuais, que a gente chama de consciente. Consciente em relação a mim, aqui encarnado. Mas nós somos algo muito maior que isso. Tem a parte inconsciente, mas inconsciente em relação a mim. Todo esse psiquismo está muito consciente, vibrativamente. Só que eu não tenho consciência dessa parte minha. Por isso chamado inconsciente. E aqui inconsciente coletivo, da minha individualidade. Todas as vidas pregressas minhas. E aí começam a vir as perguntas, né? Por que eu vivo nesse país? Não é injusto? Por que eu não nasci lá nos Estados Unidos, ou lá num país da Europa, na Escandinávia, em algum outro lugar? Compreendendo essas leis, eu entendo que eu estou no país certo. Eu estou aqui porque preciso estar aqui. Aqui é onde existe o contexto, o melhor contexto para o meu aprendizado. Se está ruim, é porque eu tive participação na construção deste ruim. Então, devo me esforçar para mudar o que eu não estou gostando aí fora. É nosso trabalho a mudança. A mudança não vai vir lá do governo. O governo é a representação do povo. Então, um povo desonesto, corruptível, que dá o jeitinho, sempre querendo, pelo jeitinho brasileiro, dar um jeito de levar vantagem, esse povo jamais vai ter um governo honesto. Porque o governo é a representação do povo. Se a gente quer um governo honesto, nós precisamos mudar. A gente precisa parar com as nossas pequenas corrupções. Ah, mas o Brasil inteiro não vai fazer. Mas eu faço, porque eu sei que é lei de causa e efeito. Porque se eu parar de fazer, eu não vou mais atrair as consequências disso. Se eu continuar a fazer e saber ainda que é errado, vai ser pior. Vou atrair consequências mais drásticas disso. Então não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Eu não faço mais porque eu sei que é errado fazer. Mesmo que me chamem de antiquado, de careta, disso ou daquilo, não faço porque isso me prejudica, não quero mais. Então a gente entende o porquê está aqui nesse país e qual é o nosso papel na mudança desse país, do que a gente não está gostando aí. Então não é criticando que a gente vai
vai mudar o país? É mudando os nossos pequenos hábitos. Isso é contagioso. A gente vai mudando os hábitos de quem está ao nosso redor. E se eu dou um mau exemplo, isso também é contagioso. E vou ser responsável pelas más atitudes e as más ações dos outros. Eu vou ser corresponsável. O outro é também. Mas se eu dei o exemplo e o incentivei a agir assim, também tenho participação lá nas consequências do que ele fazer em função disso. Então, por que eu trabalho nesse local, com esse patrão, com essas pessoas? Entender que eu não estou no lugar errado. Entender que aquele local de trabalho é o melhor local de trabalho para o meu aprendizado desta vida. Aliás, voltando um pouco aqui, né? O objetivo de uma vida é o seu aprendizado, não é o que a gente acumula, não é o que a gente compra, adquire, é o nosso aprendizado. Todo o resto vai ficar para trás quando a gente desencarnar. O aprendizado é a única coisa que a gente vai levar dessa vida. E se a gente não aprender, vai ficar vida após vida, após vida, após vida. E Deus é paciente, né? Ele tem a eternidade inteira pela frente para ele, né? Então vamos ficar, e cada vez a situação vai ficando um pouquinho pior, né? Para que a gente em algum momento queira mudar. Então se a gente sabe disso, é melhor mudar agora enquanto não está tão ruim, porque vai ficar pior lá na frente, se a gente não mudar. E esse também é um motivo da gente agradecer, né? Porque não há nada ruim que não possa dar uma piorada, né? Então sempre vamos procurar agradecer, porque pode piorar, pelo menos agradecendo não vai piorando, né? Ou se piorar, a gente tem que investigar o que está fazendo de errado, o que a gente não está fazendo, né? Então, por que eu nasci nesta família também? Por que não nasci naquela outra lá? Eu nasci nesta porque foi esta família que eu plantei lá no passado. Foram as pessoas que eu tive ligação lá no passado. E agora eu estou atrelado, estou amarrado a elas, porque lá no passado não soube perdoar. Quando foi o momento de dividir a herança, como eu era o filho mais velho, tinha trabalhado mais, tinha mais capacidade de administrar a herança, me vi no direito de deixar os outros irmãos fora da divisão. E aí, na vida seguinte, tive que pagar a conta. Isso não é certo, a herança é um direito, não está atrelado à herança se a pessoa é capaz de receber aquilo, de administrar aquilo ou não, se trabalhou mais que os outros para ganhar aquilo ou não. É um direito do filho, tem direito à herança, então eu não posso passar por cima desse direito e sempre que passo ou passei lá no passado, vou pagar a conta lá na frente de alguma forma. Então, na realidade, o irmão, o parente ou o conhecido que hoje vem e nos pede um montante emprestado e não paga de volta, não fica com raiva querendo cobrar. Se um dia ele puder pagar, que bom, agradeço, mas se não puder, pense o seguinte, então lá no passado, se ele não está conseguindo, não está pagando, porque lá no passado eu também tirei isso dele, então eu só estou devolvendo para ele. Não estou dizendo que a gente deve perdoar todas as dívidas, estou dizendo que a gente não vai se incomodar com isso, você vai utilizar as ferramentas disponíveis aqui na nossa sociedade, mas não vai se incomodar com isso. Entendeu? Você não vai se perturbar com isso, vai compreender. Se ele não está conseguindo devolver, é porque tem um motivo aí. E ninguém colhe o que não semeou. Então, não me importa com isso. Então, por que eu tenho também esses sentimentos, esses pensamentos, essas reações diante dessas pessoas, diferentes das reações das mesmas situações com outras pessoas? Então, por que eu funciono desse jeito? Entendendo que esse psiquismo aqui nos influencia diretamente, mesmo eu não vendo isso aqui, está diretamente ligado a mim. Então eu sinto a influenciação. Então se hoje, digamos, eu chego perto do meu patrão, por exemplo, e o meu patrão me distrata, e esse patrão lá no passado estava me chicoteando,
por exemplo, eu vou ter uma reação muito diferente de uma outra pessoa que não tem ligação com esse psiquismo que fizesse a mesma coisa para mim. Então, as reações são diferentes de acordo com o conteúdo do nosso psiquismo. Então, entendendo isso, se eu percebo uma reação exagerada, eu vou investigar e vou tratar essa situação. Tudo o que acontece de diferente na nossa vida é um chamado de atenção para algo que precisa ser ressignificado, algo que precisa de atenção. Então, entendendo isso, a gente vai, aos poucos, melhorando a nossa qualidade de vida, entendendo tudo o que está acontecendo com a gente, buscando mudar aquilo que dá para mudar, buscando atendimento de psiquismo para aquilo que a gente não consegue mudar, mas a gente entende, percebe onde está a causa, conhece as ferramentas disponíveis para auxiliar nessa situação. Então, tudo vai ficando mais tranquilo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O Túlio que perguntou desses personagens, né? Se vamos passar por todos esses personagens. Eu diria o contrário, né? Nós já passamos por todos esses personagens aqui. Nós estamos em final de curso aqui na Terra. A gente está saindo do plano de provas e expiações, entrando no plano de regeneração. Então, nós já passamos por todos esses tipos de vivências aqui. Daí a gente começa a entender porque tem preconceito mesmo que a gente não externa, mas isso está no nosso inconsciente. Eu preciso trabalhar isso, resgatar o escravo que eu fui lá no passado. E fui escravo no passado porque também escravizei. Então não tem injustiça na face da terra. Não estou dizendo que com isso tudo pode, não. A gente deve lutar pela justiça, pelo respeito, mas compreender que tudo que está acontecendo hoje é fruto de um plantio nosso lá no passado. Então, não existe mais o fator inconformação, o fator revolta, porque a gente entende o que está acontecendo. E aí a luta para mudar é muito mais tranquila. Então, chegou ao fim do nosso tempo de hoje. Espero que esse assunto tenha auxiliado. Então, vamos encerrar com um passe à distância. A energia do passe não se ressente da distância, tá? O importante é a gente estar numa posição receptiva. Então, pedindo auxílio à equipe de passes da casa, que nos auxiliem nesse momento. Então, nos colocando numa posição confortável. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, mentalizando uma onda de energia descendo do alto da cabeça, por todo o corpo, deixando em cada célula a energia que ela precisa para o seu funcionamento saudável, drenando qualquer resquício de energia densa que esteja prejudicando a livre circulação de energias de nosso corpo, ampliando essa energia para toda a nossa residência, as pessoas que convivem conosco, para todo o nosso local de trabalho, mudando a forma de ver a vida, saindo para a vida com a ideia de mudar, de auxiliar, e não apenas de ser auxiliado, de querer que os outros façam o que a gente acha certo, e sim a gente fazendo o que acha certo. Cada um de nós sendo a mudança que a gente quer no mundo. Que possamos ser lá fora fontes de energias de harmonia, de compreensão e principalmente de tolerância nesse momento em que vivemos, tão necessário de tudo isso. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada, que assim seja.